Meu pai não gostava de mim. Ele dizia que eu não era sua filha. Mas quando minha avó faleceu, ela deixou algo para mim, que ele dizia que quem merecia era ele. Então, olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. E o colar de esmeraldas, conhecido como o coração da família, eu deixo para minha neta, Eleonor. A voz do advogado, Dr. Magalhães, ecoou na sala pequena e abafada, mas eu mal a ouvi. O mundo pareceu encolher e se resumir a 3 pontos. O testamento em cima da mesa de mogno, o rosto pálido e chocado da minha mãe ao meu lado e a fúria que transformava a face do meu pai numa máscara vermelha e disforme. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio de parede antigo. Durou talvez 5 segundos, mas pareceu uma vida inteira. Então, a mão do meu pai bateu na mesa com uma força que fez os copos d'água tremerem. Repita! Não foi uma pergunta. Foi uma ordem carregada de uma ameaça velada que eu conhecia desde criança. O Dr. Magalhães, um homem acostumado a lidar com herdeiros descontentes, ajeitou os óculos na ponta do nariz e pigarreou. Seu Ricardo, a vontade de Dona Sônia foi muito clara. O colar de esmeraldas, a joia principal da família, fica para a neta dela, Eleonor. Meu pai virou o rosto lentamente na minha direção. Seus olhos, pequenos e escuros, me fuzilavam. Isso é um absurdo, um erro. Minha mãe estava senil. Essa menina não tem direito a nada. Ricardo, por favor! Minha mãe sussurrou, a mão dela apertando meu braço com força. Era o gesto de sempre, o pedido de calma, a tentativa de apagar um incêndio com um copo d'água. Cale a boca, Lúcia! Ele rosnou, sem desviar o olhar de mim. Isso é um assunto de família, de verdade. A ênfase na última palavra foi como um tapa. Ele sempre dizia isso, que eu não era sua filha, que minha mãe o havia enganado. Era a sua arma favorita. A que ele usava sempre que queria me diminuir, me quebrar. Senti o nó na garganta se apertar, mas as lágrimas não vieram. Não na frente dele. Engoli em seco. O ar parecia raspar minha traqueia. Pela primeira vez na vida, não desviei o olhar. Encarei de volta a tempestade nos olhos dele. A avó deixou para mim. Minha avó saiu baixa, mais firme do que eu me sentia. Um sorriso torto e cruel brotou nos lábios dele. Você não tem idade nem juízo para ter algo desse valor. Essa joia é o patrimônio da família. Cabe a mim, o homem da casa, decidir o que fazer com ela. A vontade de sua mãe discorda, disse o advogado, já guardando os papéis numa pasta. Ele claramente queria encerrar aquela reunião. O colar será entregue a Eleonor junto com uma caixa de segurança. O inventário está encerrado. Meus pêsames novamente pela perda de vocês. A viagem de carro para casa foi um tormento silencioso. Minha mãe dirigia, os nós dos dedos brancos no volante. Meu pai, no banco do passageiro, respirava de forma ruidosa, como um touro prestes a atacar. Eu, no banco de trás, abraçava a caixa de veludo escuro contra o peito. Ela parecia queimar através do tecido do meu vestido preto. Assim que a porta de casa se fechou, a tempestade desabou. Me dá isso, Eleonor! Ele disse, estendendo a mão. Eu dei um passo para trás, instintivamente. Não, é meu. Seu? Ele riu, um som sem humor algum. Você não tem nada nessa casa. Você não é nada. É só um estorvo que eu tive que aturar por 20 anos. Sua avó só fez isso para me provocar, até depois de morta, mas não vai funcionar. Ele avançou e minha mãe se colocou entre nós. Ricardo, chega, pelo amor de Deus! Respeite a memória de sua mãe. Respeitar? Ela nunca me respeitou. Sempre preferiu essa aí, sempre defendendo, passando a mão na cabeça. E agora isso, um tesouro de família, nas mãos de quem não carrega nosso sangue. Ela carrega o meu sangue e o sangue da sua mãe. Minha mãe gritou, e a surpresa da sua explosão fez meu pai recuar um passo. Era raro, raríssimo, ela levantar a voz para ele. É o que você diz.
ele murmurou, a voz cheia de veneno. Ele se virou e subiu as escadas com passos pesados, batendo a porta do quarto com uma força que fez um quadro na parede da sala entortar. Minha mãe se virou para mim, o rosto cansado, marcado pela dor. Vá para o seu quarto, filha, tranque a porta, não saia de lá. E eu assenti, o coração batendo descontrolado. Corri para meu refúgio e girei a chave na fechadura. Sentei na cama, a caixa ainda pressionada contra o peito. Com os dedos trêmulos, abri. Lá dentro, sobre o veludo gasto pelo tempo, repousava o colar. As esmeraldas eram de um verde profundo, quase vivo, como se guardassem florestas inteiras dentro delas. Elas brilhavam, mesmo na luz fraca do meu quarto, interligadas por uma filigrana de ouro antigo. Era a coisa mais linda e assustadora que eu já tinha visto. Uma lembrança veio com força. Eu, com uns 10 anos, no colo da minha avó Sônia, no seu jardim. Ela usava o colar. Um dia, meu amor, ele será seu. Ela disse a voz rouca e carinhosa. Mas o papai diz que é dele, eu falei com a inocência infantil. Minha avó suspirou e olhou para a casa, onde meu pai gritava com minha mãe por alguma besteira qualquer. O olhar dela endureceu. Os homens da nossa família, Eleonor, eles veem valor, dinheiro, poder. Eles não veem a história. Este colar não é só ouro e pedras, é a força de cada mulher que o usou. É a promessa de que nós cuidamos umas das outras. Ele passou da minha avó para minha mãe e da minha mãe para mim. Ele nunca deve cair nas mãos de um homem que só quer vendê-lo para comprar um carro novo ou pagar uma dívida de jogo. Ele é nosso, é a nossa alma. Ela segurou meu rosto entre as mãos. Você é mais forte do que pensa, minha neta. Mais forte que ele. Não se esqueça disso. Lágrimas finalmente escorreram pelo meu rosto, silenciosos, caindo sobre o veludo da caixa. Eram de saudade da minha avó Sônia, de medo do meu pai, mas também de uma resolução que começava a nascer em mim. Vovó Sônia não tinha me deixado apenas uma joia. Ela tinha me deixado uma missão. E eu não ia falhar. Do outro lado da porta, ouvi os passos do meu pai no corredor, parando em frente ao meu quarto. Ele não bateu. Apenas ficou ali, parado, respirando. Eu prendi a respiração, esperando. A maçaneta girou, testando a tranca. Eu sabia que aquilo era apenas o começo. Os 2 dias seguintes foram um exercício de guerra fria. A casa, que nunca fora um lugar de calor e alegria, tornou-se um mausoléu. Nós 3 nos movíamos como fantasmas, evitando os corredores ao mesmo tempo, comendo em horários diferentes. O ar era tão pesado que parecia difícil respirar. Meu pai não falava comigo, apenas me lançava olhares de desprezo quando achava que eu não estava vendo. Minha mãe tentava uma normalidade forçada, perguntando sobre meu dia com uma voz frágil que se quebrava no final de cada frase. Eu escondia a caixa do colar. Não tinha cofre, nem lugar realmente seguro. Depois de muita deliberação, envolvi a caixa em um suéter antigo e a coloquei dentro de uma caixa de sapatos com a etiqueta de uma bota que eu não usava há anos, no fundo do meu guarda-roupa, debaixo de uma pilha de outras coisas. Era um esconderijo infantil, eu sabia, mas o medo me fazia pensar de forma irracional. Toda vez que eu saía do quarto, trancava a porta. A chave que antes eu largava em qualquer lugar, agora vivia no meu bolso, uma peça de metal fria contra a minha pele. Na terceira manhã, o silêncio foi quebrado. Eleonor, querida, minha mãe me chamou na porta do quarto. Preciso que você vá à farmácia para mim. Minha enxaqueca está terrível e os remédios acabaram. Uma ponta de desconfiança me cutucou. O pai não pode ir? Ela abaixou os olhos. Ele saiu. Disse que tinha que resolver uns problemas. A hesitação dela era quase uma confissão. Por favor, filha,
É rápido. Não estou aguentando de dor. O rosto dela estava realmente abatido. O conflito dos últimos dias estava consumindo-a. Senti uma onda de pena misturada com a minha própria ansiedade. Tudo bem, mãe. Eu vou. Tranquei a porta do quarto, como sempre, e fui. A farmácia não era longe, mas andei com um pressentimento ruim, uma sensação de que estava sendo observada. Olhava por cima do ombro a cada poucos passos. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesma que era paranoia, que o estresse estava me afetando. Comprei o remédio e voltei o mais rápido que pude. Quando coloquei a chave na fechadura de casa, soube que algo estava errado. A porta estava destrancada. Eu tinha certeza de que a havia trancado ao sair. "Mãe!" chamei, a voz ecoando na sala silenciosa. Nenhuma resposta. Subi as escadas correndo, o coração martelando contra as minhas costelas. A porta do meu quarto estava entreaberta. E a chave ainda estava no meu bolso. Meu sangue gelou. Ele não precisou arrombar. Ele sempre teve uma cópia de todas as chaves da casa. Entrei no quarto e a cena me paralisou. Não estava revirado como um ladrão faria. Estava pior. Estava metodicamente violado. As gavetas estavam abertas, mas as roupas não estavam jogadas no chão. O colchão estava ligeiramente fora do lugar. E a porta do guarda-roupa aberta. A pilha de caixas no fundo estava remexida. Corri até lá, as mãos tremendo tanto que mal consegui afastar as coisas. Puxei a caixa de sapatos. Estava leve demais. Abri a tampa. O suéter estava lá, mas a caixa de veludo... A caixa de veludo tinha sumido. Não, 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 não! Eu sussurrei, um gemido escapando dos meus lábios. Vasculhei a caixa de novo e de novo, como se o colar pudesse se materializar magicamente. Joguei tudo do guarda-roupa para fora, numa fúria desesperada. Mas eu já sabia. Tinha sumido. Ele o tinha pegado. Desci as escadas cambaleando. Minha mãe estava na cozinha, sentada à mesa com a cabeça entre as mãos. Ela levantou o olhar quando entrei, e a culpa nos olhos dela me disse tudo. "Você sabia", eu disse, a voz trêmula de raiva e traição. "Você me mandou para a farmácia para ele poder entrar no meu quarto." "Não, filha, eu juro que não. Ele disse que ia sair, eu não sabia que ele ia fazer isso. Eu só... Você nunca sabe de nada, não é?" Gritei, a dor me rasgando por dentro. "Você só fica aí assistindo ele me destruir?" Naquele exato momento, a porta da frente se abriu e ele entrou. Ele estava assobiando. Assobiando! O som me encheu de um ódio tão puro e branco que me deixou tonta. Ele parou de assobiar quando nos viu na cozinha. Um sorriso de escárnio brincou em seus lábios. "O que foi? O enterro continua?" perguntou ele com falso interesse. Fui para cima dele como um animal. "Onde está? O que você fez com ele? Me devolve!" Ele me segurou pelos ombros. A força dele era esmagadora. "Eu não sei do que você está falando, sua histérica. Acho que a loucura da sua avó finalmente passou para você." "Você é um ladrão!" gritei na cara dele, me debatendo. "Você roubou o que era meu, por direito." "Direito?" Ele riu. O hálito dele cheirava a cigarro e a mentiras. "O único direito que você tem é o de ficar calada debaixo do meu teto. Agora suba para o seu quarto antes que eu perca a paciência." Ele me empurrou com força e eu tropecei para trás, batendo na parede. Minha mãe chorava baixinho na cadeira. Ele olhou para ela com um nojo e desarre. "Não aconteceu nada." Ele agia com uma calma assustadora, uma negação tão completa que, por um segundo, quase me fez duvidar da minha própria sanidade. Mas eu sabia que ele estava mentindo. Subi para o meu quarto devastado. Bati a porta e desabei no chão, chorando como não chorava há anos.
Era um choro de perda, de raiva, de impotência. Ele tinha vencido. Minha avó confiou em mim e eu falhei em menos de uma semana. Eu me sentia pequena, fraca, exatamente como ele sempre quis que eu me sentisse. A imagem da minha avó me dizendo: "Você é mais forte que ele", parecia uma piada cruel. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas o sol já estava se pondo quando o meu celular, caído no tapete, começou a tocar. Era um número desconhecido. Pensei em ignorar, não queria falar com ninguém, mas ele insistiu. Com um suspiro, arrastei-me até ele e atendi. Alô? Minha voz era um fiapo. Boa tarde. Eu gostaria de falar com a senhorita Eleonor, por favor? A voz do outro lado era masculina, calma e profissional. É ela. Senhorita Eleonor, meu nome é Afonso Diniz, da joalheria Diniz e Filhos. Peço desculpas pela intrusão, mas acredito que o assunto é de seu interesse. Eu era um grande amigo e admirador de sua avó, Sônia. Sentei-me ereta. Da minha avó? Sim. Dona Sônia foi nossa cliente por décadas. E, bem, hoje à tarde, um homem esteve na minha loja. Um homem chamado Ricardo. Meu coração parou. Ele estava tentando vender uma peça inconfundível. Um colar de esmeraldas de valor histórico e sentimental imensurável. Prendi a respiração. Eu conheço o coração da família como conheço a palma da minha mão, o senhor Afonso continuou, a voz firme. Eu disse a ele que precisava de um tempo para avaliar a peça. Ele me pareceu apressado. A história que ele contou sobre ter herdado o colar não me convenceu. Eu conhecia a Sônia. Ela jamais venderia aquela joia e jamais a deixaria para o filho. Me perdoa a franqueza. Ela sempre disse que o colar era a alma das mulheres da família. As palavras da minha avó ecoaram na minha mente. Eu liguei para o Dr. Magalhães para confirmar minhas suspeitas. Ele me informou que, de fato, a joia foi deixada para a senhorita. O homem que está com o colar não é o dono legítimo. A peça ainda está comigo, segura. Eu disse a ele que voltasse amanhã para receber a oferta. Eleonor, eu acredito que seu pai está tentando cometer um crime. O choro parou. O desespero se transformou em algo gelado, afiado, uma clareza cortante. Meu pai não era apenas cruel, ele era um criminoso. E ele acabava de entregar a arma do crime em mãos de um amigo leal da minha avó. Senhor Afonso, eu disse e minha voz não tremeu. Estava baixa, controlada e cheia de uma nova e terrível determinação. O que nós vamos fazer, Eleonor? É simples. A voz do senhor Afonso soou calma e segura através do telefone, um farol na minha escuridão. Nós vamos devolver o colar para sua legítima dona. E vamos garantir que seu pai entenda que certas coisas não têm preço. Seguindo as instruções dele, respirei fundo e liguei para a polícia. A conversa foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Tive que contar a história toda para um delegado de voz cansada, detalhando o testamento, a hostilidade do meu pai, o roubo e, finalmente, a prova que o senhor Afonso me dera. A cada palavra eu sentia como se estivesse traindo a minha própria família, por mais quebrada que ela fosse. Mas então eu me lembrava do olhar de desprezo do meu pai, do seu riso cruel, e a minha determinação se solidificou. Não era traição, era consequência. O plano foi traçado. O senhor Afonso ligaria para o meu pai na manhã seguinte, confirmando que a avaliação estava completa e que ele tinha uma excelente oferta em dinheiro vivo esperando por ele. A polícia estaria à paisana, dentro e fora da joalheria. Quando a transação ocorresse, eles o prenderiam em flagrante. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Meu pai chegou em casa mais tarde, de um humor expansivo e perigoso. Ele tinha bebido. Amanhã, Lúcia, nossas vidas vão mudar. Chega de viver contando migalhas por causa de uma velha mesquinha. Ele se referia à minha avó, a mulher que o colocou no mundo. Um calafrio percorreu minha espinha. No café da manhã, ele estava insuportavelmente alegre.
Até tentou falar comigo. Dormiu bem, princesinha? Sonhou com as joias que perdeu? Ele piscou para mim, um gesto que era para ser uma piada interna entre ele e ele mesmo. Eu apenas o olhei, o rosto sem expressão. Dormi como uma pedra. Menti, empurrando a comida no prato com o garfo. Minha mãe não conseguia olhar para nenhum de nós. Ela servia o café com as mãos trêmulas, o rosto uma máscara de ansiedade. Ela não sabia do plano, mas sentia que o fio esticado, que era a nossa vida familiar, estava prestes a arrebentar. Ele saiu de casa pouco depois das 9, assobiando a mesma melodia do dia anterior. O som agora me parecia uma marcha fúnebre. Assim que a porta se fechou, minha mãe desabou em uma cadeira. "O que está acontecendo, Eleanor?" Eu não respondi. Apenas esperei. Cada tique do relógio era uma batida do meu coração. Meia hora depois, meu celular tocou. Era o Sr. Afonso. "Está feito. Ele está sob custódia. A polícia está com ele agora, a caminho da delegacia. O colar está seguro, comigo. Eles devem passar na sua casa em breve para tomar seu depoimento oficial." "Obrigada", sussurrei. "Obrigada por tudo." Desliguei e olhei para minha mãe. Acabou. Ela não entendeu, mas não demorou muito. 20 minutos depois, 2 viaturas da polícia pararam em frente à nossa casa. Desta vez não era uma visita discreta. Quando meu pai saiu do banco de trás de uma delas, algemado, a máscara de arrogância dele havia rachado. Ele parecia menor, mais velho. Seus olhos encontraram os meus através da janela da sala, e neles eu via a compreensão, a fúria e o choque da traição. Ele gritou meu nome, um som abafado e patético, que foi rapidamente silenciado quando um policial o guiou para dentro de casa. O delegado explicou a situação para minha mãe, que ouvia tudo com os olhos arregalados, a mão na boca. Eles precisavam do meu depoimento formal e de uma testemunha que confirmasse o comportamento dele. "Senhora Lúcia", disse o delegado com uma gentileza inesperada, "seu marido alega que a joia era dele por direito e que sua filha está armando contra ele. Qualquer coisa que a senhora possa nos dizer para esclarecer os fatos seria de grande ajuda." Meu pai, de pé entre os 2 policiais, me fuzilava com o olhar. "Diga a eles, Lúcia! Diga a eles que essa garota é uma mentirosa! Diga a eles que ela me odeia!" O silêncio tomou conta da sala. Todos os olhares se voltaram para minha mãe, a mulher que passou 20 anos apaziguando, recuando, sussurrando: "Por favor, pare." Eu esperava que ela chorasse, que negasse, que dissesse que não sabia de nada. Mas ela não fez nada disso. Minha mãe se levantou. Sua postura mudou. Os ombros, antes curvados pelo peso do mundo, se endireitaram. Ela olhou diretamente para o marido e, pela primeira vez na vida, não havia medo nos olhos dela. Havia apenas um cansaço profundo e uma frieza que eu nunca tinha visto. "Delegado", disse ela, a voz clara e firme, cortando o ar. "Meu marido está mentindo. A joia era da mãe dele, que a deixou em testamento para minha filha, Eleanor. Eu sou testemunha de que ele a ameaçou para que ela entregasse o colar. E eu tenho certeza que foi ele quem o roubou do quarto dela. Ele é obcecado por essa joia há anos." O queixo do meu pai caiu. A cor sumiu de seu rosto. "Lúcia, o que você está fazendo?" Ela o ignorou, como se fosse um estranho. "E tem mais uma coisa." Ela continuou virando-se para o delegado. "Eu quero prestar queixa contra ele por anos de abuso psicológico e violência doméstica, contra mim e contra minha filha." Os policiais levaram meu pai, que agora estava mudo, em estado de choque.
A porta se fechou e, de repente, a casa ficou silenciosa. Não o silêncio tenso de antes, mas um silêncio vazio, vasto. Eu olhei para minha mãe, atônita. Mãe! Ela se virou para mim e o rosto dela se suavizou. As lágrimas que ela segurou por tanto tempo finalmente vieram, mas não eram de tristeza. Eram de alívio. Ela veio até mim e segurou meu rosto entre as mãos, exatamente como minha avó Sônia costumava fazer. Eu nunca o amei, Eleanor. Eu o conheci, eu era jovem e cometi o erro de achar que podia mudá-lo. Então eu descobri que estava grávida de você. E eu vi a maldade nos olhos dele, o jeito que ele tratava os outros. Eu soube que não podia ir embora. Por que não? Nós poderíamos ter o quê, meu amor? Ele nos caçaria. Ele faria da nossa vida um inferno. Ele usaria a justiça para tentar tirar você de mim. Eu percebi que a única forma de te proteger de verdade era de perto, ficando. Ela enxugou uma lágrima do meu rosto com o polegar. Cada vez que eu pedia para ele parar, cada vez que eu entrava na frente dele para te defender, eu não estava sendo fraca. Eu estava lutando a única guerra que eu podia vencer. Eu estava ganhando tempo. Tempo para você crescer, para ficar forte o suficiente para enfrentá-lo. Sua avó sabia disso. Nós duas sabíamos. Estávamos esperando por você, Eleanor. Esperando pelo dia em que você estaria pronta. Eu olhei para aquela mulher, minha mãe, e foi como se a visse pela primeira vez. Não a figura submissa e assustada que eu sempre conheci, mas uma estrategista. Uma guerreira silenciosa que lutou uma batalha de 20 anos no único campo de batalha que tinha, a nossa casa. O amor dela não era feito de carinhos e palavras doces, mas de resistência e um sacrifício tão profundo que eu mal podia compreender. Ela não ficou com ele para se proteger. Ela ficou com ele para me proteger. E naquele momento, a revelação me atingiu com mais força do que a prisão do meu pai. A verdadeira história da minha vida não era sobre o ódio dele por mim, era sobre o amor inabalável da minha mãe. Nos dias que se seguiram, a casa mudou. Onde antes havia um silêncio tenso, agora havia um silêncio calmo, quase meditativo. O ar, antes pesado com medo e raiva não dita, parecia mais leve. Pela primeira vez, eu vi os raios de sol entrarem pela janela da sala, não como inspectores que iluminavam a poeira e a tristeza, mas como visitantes bem-vindos. Eu e minha mãe nos movíamos nesse novo espaço com uma delicadeza cautelosa, como se estivéssemos aprendendo a andar de novo. Conversávamos por horas, sentadas na mesa da cozinha, um lugar que antes era um campo minado de conflitos. Ela me contou sobre sua juventude, sobre seus sonhos, sobre a mulher que ela era antes de conhecê-lo. E eu contei a ela sobre os meus. Descobri que minha mãe tinha um senso de humor afiado e uma risada que era como o som de sinos, um som que tinha sido abafado por 2 décadas. Cerca de 1 semana depois, fomos à joalheria do Sr. Afonso. Ele nos recebeu com um sorriso caloroso e nos levou para uma sala privada nos fundos. Lá, sobre uma bandeja de veludo, estava o coração da família. As esmeraldas pareciam brilhar ainda mais intensamente. Ele pertence a você, Eleanor, disse o Sr. Afonso, empurrando a bandeja na minha direção. A justiça foi feita. Seu pai? Bem, ele terá muito tempo para pensar nos erros que cometeu. Soubemos mais tarde que, com o depoimento da minha mãe e a prova do crime, ele foi condenado e pegou alguns anos de prisão. A notícia chegou como um eco distante de uma vida que já não era nossa. Peguei o colar. O peso do ouro e das pedras era familiar, mas algo havia mudado. Ele não era mais um fardo, um símbolo de conflito. Era um troféu, uma prova da força da minha avó, da resiliência da minha mãe e da coragem que eu não sabia que tinha. Olhei para minha mãe, que observava o colar com uma expressão serena.
O que faremos com ele? Perguntei. Ela sorriu, um sorriso genuíno e livre. Sua avó disse que ele representava a alma das mulheres da nossa família, a força para cuidarmos umas das outras. Ela pegou minha mão. E a melhor maneira de cuidarmos de nós duas agora é usar o valor dele para comprar a nossa liberdade, para começar de novo, longe daqui. A decisão foi instantânea e unânime. Não era sobre o dinheiro, era sobre o que o dinheiro podia nos dar, um futuro. O Sr. Afonso, com sua integridade inabalável, se ofereceu para vender a joia através de um leilão de colecionadores, garantindo um melhor e mais justo valor. Ele entendia perfeitamente. O colar não estava sendo vendido por ganância, mas por libertação. O processo de empacotar foi catártico. Não levamos quase nada. Abrimos o guarda-roupa dele e olhamos para suas roupas, seus sapatos, os objetos que ele acumulou. Não sentimos raiva, nem tristeza, apenas um distanciamento profundo. Deixamos tudo para trás. Nossas caixas continham apenas o essencial: roupas, alguns livros, as fotos da minha avó e as poucas memórias felizes que conseguimos garimpar. Cada caixa fechada era um capítulo encerrado. Enquanto trabalhávamos, colocamos música para tocar. Minha mãe cantarolava. Eu ria. A casa, que fora palco de tanta dor, testemunhava agora o som da nossa liberdade nascente. Para onde vamos? Perguntei, enquanto colava fita adesiva na última caixa. Eu sempre quis morar perto do mar, ela disse, olhando pela janela, mas vendo muito além do nosso quintal. Um lugar pequeno, onde possamos ter um jardim, onde você possa ir para a faculdade sem ter que olhar por cima do ombro. Eu adoraria isso, eu disse, e a sinceridade na minha voz me surpreendeu. Um futuro que uma semana antes era impensável, agora parecia não apenas possível, mas inevitável. No dia da mudança, depois que o caminhão levou nossas poucas coisas, demos uma última olhada na casa vazia. Ela parecia oca, um cenário de uma peça que finalmente havia terminado. Não havia nostalgia, apenas a urgência de virar a página. Entramos no nosso carro, que agora parecia uma carruagem para a liberdade. No banco entre nós, na sua caixa de veludo, o colar fazia sua última viagem conosco. Minha mãe girou a chave na ignição e o motor ronronou, um som promissor. Quando saímos da nossa rua, nenhuma de nós olhou para trás. Pegamos a estrada com o sol da manhã nos banhando. Minha mãe ligou o rádio e uma música animada preencheu o carro. Ela bateu os dedos no volante, no ritmo da batida. "Está com medo?" Perguntei a ela. Ela virou o rosto para mim, os olhos brilhando de um jeito que eu nunca tinha visto. Havia um sorriso ali, um que alcançava os olhos. "Pela primeira vez em mais de 20 anos, Eleonor," ela disse, a voz cheia de uma calma e maravilhada certeza. "Eu não estou com medo. Eu estou curiosa. Eu estou terrivelmente curiosa para descobrir como é o amanhã." Eu me recostei no banco, sentindo o calor do sol no meu rosto. A vingança que eu achava que queria, o desejo de vê-lo sofrer, tudo isso havia se dissipado. Descobri que a verdadeira vingança não era o sofrimento dele, mas a nossa felicidade. Era esquecê-lo. Era viver uma vida tão plena e radiante que a sombra dele não teria onde se esconder. O colar da minha avó não era o nosso tesouro. O nosso tesouro era a estrada que se estendia à nossa frente, vazia e cheia de possibilidades. E pela primeira vez, a jornada parecia muito mais importante do que qualquer destino. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.